Reparo de para-brisa, vale a pena, não vale a pena? Será que é furada, desaparece ou fica mais ou menos? Antes de mais nada, para você que não é inscrito no canal, sugiro você se inscrever, deixar aquele joinha, caso tenha gostado do vídeo, e também a sua dúvida nos comentários. Ela é extremamente importante para nossa evolução no canal, tá? Aqui a gente sempre compartilha dicas para você que está querendo aprender e para você que é cliente também. Bom, a pergunta muito comum primeiro é, Danilo, o reparo ele some 100%? Vai desaparecer minha trinca quando eu fizer o reparo? E muita gente pode ser que fique decepcionada, mas a verdade é que não some. O reparo não desaparece. Ele melhora muito o resultado da trinca, né, o estado atual, quando ela está dentro dos parâmetros técnicos, mas não significa que vai desaparecer. É como se fosse uma cirurgia na perna ou em qualquer membro. Você vai lá, opera e faz aquilo ali para a pessoa voltar a ter condições normais, né, continuar andando, mas sempre fica a marquinha da cicatriz. Então não some 100%. O mesmo vale para uma outra pergunta, que é o seguinte, Danilo, a trinca corre o risco de aumentar depois de feito o reparo? Tem gente que vai falar assim, não aumenta que é impossível. Gente, me diz o dentista que garante que o seu dente não vai quebrar novamente depois que você faz a obturação ou que você faz aquela restauração. Não tem dentista que garante. A mesma coisa você que é reparador. Você não pode garantir para o cliente que a trinca não vai aumentar. Afinal de contas, se ele tomar uma pedrada naquele mesmo lugar, ou se ele tiver uma torção de chassi muito forte com o carro, ou até mesmo um choque térmico. Então, essas situações pode, infelizmente, aumentar a trinca que você reparou. Então, quando o cliente pergunta para mim, Danilo, corre o risco dessa trinca aumentar? Sim, corre o risco em condições específicas, choque térmico e torção de chassi ou até mesmo uma nova pedrada. Tirando isso em condições normais, não. O que acontecer se ela aumentar é a mesma coisa que se fosse um vidro que não tivesse sido reparado, tá bom? Então, por isso é extremamente importante a gente alinhar essas expectativas com você, cliente, né? E o aluno também aqui que está me assistindo, alinhar com o cliente também para não ter problema lá na frente, tá bom? Outra pergunta muito comum é, reparo passa em vistoria de transferência? Depende. Por que que eu digo que depende? Às vezes tem uns caras por aí que faz reparo em umas brocas desse tamanho aqui, cara. Não faz reparo em trinca muito grande. O reparo, eu digo que ele tem um tamanho ideal, tá? Tem trinca que é um pouco maior, que você vê que ela tem um campo de recebimento de resina melhor, só que tem trinca, que às vezes trinca longa, eu não faço. Ah, você não sabe fazer, então você é fraco. Não, eu sei fazer e muito bem. Só que eu não recomendo o cliente fazer, exceto em condições específicas. Então vamos lá. O cara tá com uma trinca longa aí de 2, 3 palmos, e às vezes manda foto pra mim. Eu vejo qual que é o carro. Se for um Dodge que não tem peça no Brasil, que é raro encontrar, ou um lowrider que eu já fiz, que é aqueles carros que pulam, né, que são carros antigos, os caras fazem customização, que não acha a peça facilmente no Brasil, aí sim, ok, porque não tem a peça. E aí o cara quer reparar porque é a única opção. Agora, se é um carro popular, um carro que acha a peça facilmente, vamos colocar, nem que seja popular, mas um Audi, uma BMW, mais comum, que tem um vidro facilmente, eu recomendo a troca. É melhor para ele fazer a substituição do vidro do que fazer um reparo que não vai ficar bom, depois ele vai fazer uma vistoria de transferência com aquela trinca de todo tamanho e não vai resolver o problema dele. Então é importante a gente ter esse alinhamento de expectativa, tá bom? Outra coisa, então uma transferência pode ser que implique, porque é uma trinca muito longa, parado na blitz, uma trinca muito longa também, falar, é só pegar para o cliente, falar ali, dar um comprovante que ele fez o reparo, tá tudo certo. Não. Se fosse assim, a pessoa que coloca uma película G5, é só ela colocar assim, ó, colocou película G5, tá tudo certo, mas não tá nas normas. Então, pessoal, não faça trinca longa, tá? Se você é cliente e você tá com vidro trincado, você não tem um carro muito exclusivo que não acha peça facilmente, não tem um carro que não tem a peça de jeito nenhum no mercado, ou alguma coisa de forma paliativa até chegar essa peça de importação, por exemplo, às vezes tem uns Porsche, umas BMW, Lamborghini, Ferrari, que não tem a peça no Brasil, que vai demorar 60, 70 dias para chegar no exterior, aí às vezes você faz de forma paliativa, sabendo que você vai trocar o vidro. Tirando isso, não faz reparo em trinca longa, tá bom? Cliente que estiver me assistindo aqui, estiver querendo fazer reparo no seu carro, não mexe com isso, beleza? Outra coisa, eu recomendo vocês entrarem no meu perfil do Instagram, chama repara.vidro, tá bom? Vai estar a mesma logomarca aqui no meu perfil, não só no Instagram, mas em todas as plataformas. Inclusive, o link eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, pra vocês acessar lá. Lá eu sempre compartilho essas coisas, tá? Relacionadas a dicas ali de reparação, para quem tá querendo começar no mercado, inclusive, né? Eu tô com as vendas paradas do treinamento, mas para você que já tá reparando para-brisa, trabalha com polimento de para-brisa, essas coisas, e tá ali querendo dar uma evoluída, eu tenho um treinamento específico para isso, tá? Aí você me chama no direct do Instagram, fala a sua situação, com o que você está trabalhando, eu vou avaliar se o treinamento faz sentido ou não para você, e aí a gente dá sequência na conversa, tá bom? Continuando aqui, outra coisa comum que o povo pergunta, Danilo, o que eu faço se eu tomar uma pedrada no meu para-brisa?
coloca uma fitinha ali. Tem gente que fala pra colocar transparente, eu recomendo colocar até uma crepe que tenha cor. Por quê? Pra você não esquecer. E não significa que a sua trinca não vai aumentar que você colocando ela, tá? Na verdade, aquela trinca ali, ela vai evitar ter contaminação, como se você estivesse colocando um curativo, um band-aidzinho, tá? Ela não vai se contaminar, mas não significa que ela não vai aumentar. E aí melhora muito o resultado final. E faz o reparo quanto antes. Eu tô falando pra fazer comigo, você pode fazer com qualquer pessoa que você conhecer por aí, mas se estiver no estado de São Paulo, recomendo você procurar o Repara Vidro. Eu vou até você, dependendo da localização, ou você traz o carro até a rua da minha casa e a gente organiza o serviço, tá? O povo fala também o seguinte: Danilo, é rápido fazer um reparo? Quanto tempo gasta para fazer esse serviço, tá? Demora, dependendo da situação, né? Pode gastar ali 35 a 40 minutos, quando é muito rápido, que a trinca aceitou muito bem a resina, mais ou menos 45 minutos a 1 hora. Danilo, a trinca é bem complexa, é bem difícil, então pode ser 1 hora e meia, ou às vezes, raramente, mas até mais de 1 hora e meia, tá bom? Mas eu, Danilo, gasto de 45 minutos a 1 hora. Por quê? Primeiro, que eu faço um atendimento diferenciado conversando com o meu cliente. Eu recomendo para você que é reparador também fazer isso. Segundo, porque a trinca ela tem o tempo de absorção, né, de resina e também o tempo de expelir o ar enquanto está fazendo a sucção. Então não é simplesmente você pegar, chegar ali, colocou um injetor e pronto. Então ela precisa de um tempo. Não adianta você forçar a saída do ar. O ar tem que sair naturalmente com o injetor, tá bom? E aí você usa, né, ali para dar uma estimulada, o aquecedor, né, e às vezes dar uma dilatada, tá bom? Então, isso sim. Vamos colocar tempo médio de 45 minutos a 1 hora. Avalie a trinca, se for uma trinca muito grande, né? Não faça reparo. Se for uma trinca que dá para fazer o reparo, pede foto para analisar ali o tamanho, o perfil para ver se enquadra. Passa uma estimativa de tempo. Mas tenha em mente de 45 minutos a 1 hora. Se o cara gastou menos de meia hora, não sei se ele vai ter entregado melhor. E aí, se o reparo não ficar bom, você pode ter certeza que ele fez na correria, tá? Danilo, sobre a questão daquelas resininhas que tem em Mercado Livre, Shopee, várias outras plataformas, você acha que aquilo funciona? Não, não funciona, tá? Pode melhorar ali mais ou menos, dependendo se a trinca tiver um campo de abertura muito grande, só um paliativozinho que a trinca continua com o mesmo risco de aumentar, melhora esteticamente muito pouco, dependendo da situação, e não vai resolver o seu problema. Quem quer economizar muito, acaba pagando 2 vezes, beleza? Então, pense nisso. E Danilo, quanto que eu gasto para fazer um reparo de para-brisa? Depende muito, mas mais ou menos ali, dependendo da trinca, eu cobro R$ 500, R$ 600, 700, 900, o que que varia esse valor? Distância, localização. Então, às vezes tem um cliente que eu vou gastar 1 hora e meia, 2 horas até a casa dele, eu vou cobrar um valor, porque eu tô demorando muito mais tempo para ir e para voltar. Vai ter um cliente que fica 10 minutos na minha casa, então não tem por que eu cobrar um valor mais alto, tá bom? Então, você vai gastar ali para fazer um reparo de para-brisa a partir de R$ 400 para você trazer até mim, tá? E para eu ir até você é no mínimo aí 450, R$ 500, tá bom? Esse é o valor que eu cobro em média, tá? Eu não posso garantir o preço fixo porque varia muito. Danilo, tem diferença, cara? Você recomenda cobrar um preço mais caro para um carro mais caro, cobrar um preço mais barato para carro mais barato? Não, não tem essa comigo, tá? O carro, o preço é o mesmo se tiver no Lamborghini ou se tiver no Fiat Uno. A minha dedicação ela vai ser a mesma para fazer o trabalho ali, para entregar o melhor para você. Você pode olhar lá no meu perfil, todos os carros que eu posso, os serviços inclusive, e você vai ver que a gente tem todo um carinho, toda a dedicação por cada carro, por cada cliente que a gente atende, tá bom? Então não tem porquê eu ficar fazendo o preço mais barato porque você tem um carro popular ou fazer o preço mais caro porque você tem um carro importado. O atendimento é igualitário. É a mesma coisa na medicina. Você chegar no médico para fazer uma cirurgia de coração, ele vai falar, pô, você é mais rico, eu vou cobrar mais caro, você é mais pobre, eu vou cobrar mais barato. Não, não tem essa. Então não tem o porquê também eu baratear minha mão de obra ou subir minha mão de obra de acordo com a cara do cliente ou o carro dele, tá bom? O meu preço é um só, beleza? A gente pode fazer condição de pagamento, se você quiser parcelar no cartão a gente organiza e tudo, mas a minha mão de obra eu não fico fazendo diferença para um ou para outro, tá bom? Basicamente são essas as informações básicas que você precisa saber antes de fazer um reparo de para-brisa. Convido você a entrar no meu perfil, dar uma olhada nos outros vídeos, vai pro Instagram também, que lá tem bastante coisa que eu compartilho. E no mais, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui e conte conosco quando precisar.